passar por essa história no Flamengo, porque você tem um título que muita gente não... agora é Libertadores e tal, mas assim, aquela Copa do Brasil de 2013, a gente falou aqui fora do ar. Eu acho que se o Flamengo não conquistasse, acontece, né? talvez o que veio depois não viria por conta da questão financeira, ter que abrir o cofre e tudo mais. É uma Copa do Brasil no ano que o Flamengo quase é rebaixado, se salva ali, tem toda a questão da Portuguesa lá no final, tudo mais. O Flamengo ficou na primeira posição à frente da zona do rebaixamento, como ficou o Vasco agora, né? Mas teve essa Copa do Brasil. Qual a importância dessa Copa do Brasil? E o Flamengo que eliminou Botafogo do Seedorf, Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, bicampeão brasileiro, tudo mais, Everton Ribeiro jogando muito, por exemplo. E teve uma troca traumática no meio, que foi a saída do Mano, né? E aí a chegada do Jaime, né? Então começa por aí. O Mano disse o seguinte, eles não entenderam o que eu tava falando. Foi por aí, né? Foi por aí. Mas assim, não, o Mano é um excelente treinador. Mas isso acontece mesmo. De às vezes o treinador tá passando uma ideia e o jogador não compreender. Isso acontece, isso é muito normal mesmo. Não... E aconteceu? Aconteceu. Talvez uma parte do elenco não tenha compreendido, não tenha entendido. E o Mano não tem nenhuma culpa naquilo, né? Tem um certo revanchismo com isso ainda, né? Eu acho... O do Flamengo tem um bode do Mano tremendo. Mas eu acho que até calhou a entrada do Jaime para nós, que éramos uma equipe com muita limitação técnica, né? Éramos jogadores assim na época que estava tentando encontrar espaço ainda no cenário nacional, né? Se você for pegar toda a equipe ali, ninguém era conhecido, tirando o Elias e o Carlos Eduardo e só. Né? O André, né? O André, mas o André vem logo depois. Eu falo do início da temporada ali, né? Aí depois chega o Marcelo Moreno, né? Então, assim, era um ano para dar tudo errado. Mas aí, quando o Jaime assume, o Jaime, ele consegue resgatar, né? Seu Jaime, que eu tenho muito carinho, assim, porque ele sabe muito de Flamengo, né? O Flamengo, ele... Família, né? É de família. E o Flamengo tem algumas coisas que as quatro linhas não explicam. E isso só vai saber quem joga lá e quem vivencia todo dia. É uma coisa muito bizarra, né? É um negócio muito bizarro. E o seu Jaime trouxe um sentimento, assim... sabe? E foi... O grupo, ele não era muito próximo, fechado. Não era muito... Não tinha nenhum atrito, mas a gente sabe, né? Quando a gente... Mas tinha diferença ali. Tinha diferença, e aí foi... O seu Jaime foi sendo esse elo de ligação para que os jogadores ele conseguissem ter essa simbiose, vamos dizer assim, né? E a gente foi encaixando, aí o seu Jaime assume contra o Botafogo. Fizemos um bom primeiro tempo, até assim, né? Contra o Botafogo. Acho que a gente sai na frente de 1-0 ainda. O segundo tempo foi um massacre do Botafogo na gente. E pelo amor de Gel, a gente não... Jeová, né? Jeová, a gente não tomou a goleada nesse jogo, né? E aí deu tempo de a gente se acalmar e respirar. E foi pro Brasileiro. Depois a gente retorna e mete 4 no Botafogo. Aí eu acho que... esse dia aí é o Botafogo de Seedorf, o Botafogo do Osvaldo. Exatamente. Isso. O Paulinho dá um baile no Gilberto, né? Pelo lado esquerdo. E tudo foi conspirando, né? Dia do aniversário do Léo. Exatamente. E tudo foi conspirando ali, né? Isso aí mas eu não sei explicar o que foi de fato. Teve essa junção dos atletas e tal, mas acho que é coisa meio do Flamengo mesmo, né? O Flamengo tem essas coisas, né? Mas aquele jogo lá o Botafogo era muito melhor. Tecnicamente falando. Muito melhor. É tanto que o que foi muito marcante também, porque a gente pegou os 4 primeiros colocados. Né? Botafogo, Goiás, Cruzeiro nas Goiás do Atlético. E Goiás do Walter. Que ia deitar e rolar. E o Atlético na final, né? E o Atlético na final, né? O Cruzeiro, que é o único jogo desses... Ainda era humano, né? Ainda era humano no jogo do Cruzeiro, né? Era o jogo do Cruzeiro, era humano. Que aí depois pra mas Copa até... das Federações, alguma coisa assim, né? Isso, tem uma parada. Só que até o jogo do Cruzeiro, ele é muito engraçado, assim, porque se você fazer uma retrospectiva do que foi a competição pra gente, todos os caras que eram criticados, eles foram importantes em certo momento. A gente pega, assim, aquele gol do Carlos Eduardo foi de suma importância, né? O único